Novo dia, novo tempo, terças-feiras, nós vamos sempre anunciar mensalmente o tema que nos vai ocupar em nome de Jesus, tá bem? Ligue para os seus amigos, vamos esperar aí um pouquinho, são 10h03, temos 45 minutos, né, de estudo. Enquanto chegam os irmãos, eu quero agradecer a Deus de todo o meu coração também, levantar as mãos para os céus, dar glórias, dar honras, dar louvores ao único, ao soberano Deus, ao Deus da palavra, que nos revela a palavra inerrante, uma palavra que não falha, é infalível, sobre a qual nossas vidas estão alicerçadas. Obrigado, Deus, que esta noite tenhamos um mover do Espírito Santo, através do que vai ser ensinado, praticado, e que vidas encontrem paz, através e saída. Muitos estão aí na sociedade cristã com nós espirituais, nós emocionais, porque não conhecem a verdade. E nós sabemos, Pai, quem conhece a verdade é liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Que neste momento a boa e poderosa mão de Deus esteja sobre a sua vida, sobre sua família, sobre o seu lar, sobre o seu coração, e o favor de Deus sobre a nossa cabeça. Assim eu te abençoo, abençoo a tua família, o teu lar, abençoo a tua vida, em nome de Jesus Cristo, Senhor absoluto, aquele que vive, aquele que reina, aquele que é bom, perfeito, puro, justo, magnífico. O nome é este, Jesus Cristo, a quem adoramos, Deus, a quem adoramos. Graças a Deus. Muito bem, 10h05. Você sabe que faltam 46 dias para o Natal e 52 dias para o Réveillon. Já estou deixando já há algum tempo o anúncio de que o nosso Natal este ano será realizado no dia 26, no domingo, porque é quinta para sexta, 24 para 25, nós vamos estar então no domingo com uma cantata linda, um musical maravilhoso, e depois vamos ter a nossa passagem do ano, que eu chamo do Réveillon com Jesus, que é do dia 31 para dia 1º de 2022. Temos uma palavra profética, uma palavra de orientação, uma palavra que vai ajudar as pessoas a governarem a sua vida no ano de 2022. Muito bem, então, 22h07, sejam bem-vindos, irmãos que estão chegando agora, o apóstolo Miguel Ângelo vos abençoa, em nome de Jesus Cristo. Muito bem. Talvez as pessoas perguntem, qual é a função do pastor, do diácono, do presbítero, do bispo, do apóstolo, profeta, evangelista, que fazem os ministérios com a igreja? Eu já estou aqui, Bíblia Sagrada, olha só, sempre com a Bíblia, tudo que eu digo é apoiado na Bíblia. O Senhor, quando Paulo se despediu da igreja em Éfeso, ele disse, no capítulo 20 de Atos, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então vamos pensar que eu estou aqui como um ministro de Deus para pastorear, para alimentar, para cuidar, para proteger, cuidar, alimentar, pastorear as ovelhas de Jesus. Você sabe que existem duas sementes na terra, os filhos de Deus, os filhos da salvação, e os filhos do diabo, os filhos da perdição. Tudo que a Bíblia revela não é para os filhos do diabo, é para os filhos de Deus. Aliás, os filhos do diabo podem até tentar ver, ouvir, mas não vão entender nem vão ver. Lembra-se que quando a pregação de Atos 13:48 diz que foram salvos aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Tinha uma galera grande ouvindo o pregador, foram salvos aqueles. Portanto, a Bíblia não é para o mundo. A Bíblia é para o povo de Deus, é para os eleitos de Deus, é para as pedras que vivem. Os outros rejeitam. Jesus falou isto numa parábola do semeador. Ele disse que uma semente caiu à beira do caminho, outra semente no meio dos espinhos, no meio das pedras, veio Satanás, roubou, levou. Mas houve uma que caiu em boa terra, que são os filhos, os eleitos de Deus, que
que esta palavra germinou e deu frutos a 30, 60. Então, a palavra de Deus, eu não prego para os filhos do diabo, eu prego para os filhos de Deus, aqueles a quem Deus já manifestou a salvação e aqueles que, quando ouvirem a voz de Deus, serão salvos. Porque Jesus disse isso, Jesus disse, vós não credes porque não sois minhas ovelhas. Então tem uma turma nesta terra, há um povo de perdição que a Bíblia não é para eles. Há um povo que vós não credes, não sois minhas ovelhas. Então podem ouvir, mas vão rejeitar. Ele diz, mas as minhas ovelhas ouvem. Portanto, a Bíblia é para as ovelhas de Jesus, sejam elas já conhecedoras ou não do pacto. E esta noite eu espero estar falando com ovelhinhas salvas e pessoas que Deus vai colocar como predestinados e eleitos para ouvir a palavra e serão salvas. Isso é maravilhoso. Que às vezes você insiste com o filho do diabo, bate com a Bíblia na cabeça, ensina, e ele diz, o negócio não tem nada a ver comigo. Não tem mesmo, não é para ele a palavra. Veja, quando Jesus pregava, tinha gente que lhe atirava pedras, e a gente dizia que ele era Belzebu, então eram os filhos do diabo, os filhos da condenação. E diz Pedro que a pedra angular que é Jesus foi rejeitada, e a Bíblia diz que quem rejeita é porque tropeça na palavra. Mas vós não, vós sois raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, povo escolhido. Então é maravilhoso saber que Deus fez uma palavra para nós, amado. Quando eu digo nós, estou falando no mundo inteiro, desde os judeus que tiveram a sua palavra e têm a sua palavra no velho pacto, para os gentios predestinados, que somos nós. Quando eu digo nós, estou dizendo todos os salvos e todos os que serão salvos. Ninguém sabe quem vai ser salvo. Portanto, o salvo é salvo quando? Quando ele ouve a palavra da fé, acredita, porque o Espírito Santo lhe faz acreditar e ele diz que Jesus é o Senhor. Pronto. Então você se lembra, na cruz do Calvário não tinha lá dois salteadores ao lado de Jesus, um era da salvação, um era da perdição. Não adiantava Jesus dizer para eles, crê em mim, você será salvo. Não adiantou. O outro se antecipou e disse, ele é Deus. Nós merecemos o castigo, mas ele é Deus. Ele era um salvo. Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Não é verdade? É maravilhoso. Nós vamos abrir esses assuntos nas nossas lives, mas esta noite o objetivo é cuidar, proteger, alimentar, pastorear a tua vida. Esta é a minha função. Eu não sirvo para mais nada nesta terra. Eu sirvo para um chamado que Deus me deu para a glória do Senhor. E hoje eu vou falar sobre... O tema de hoje é instigante e intrigante. Por quê? Porque eu chamei um legalismo miserável. E talvez você pergunte o que é exatamente o legalismo. Por que o nosso ministério e todos os ministérios da reforma, aqueles que se afastaram de Roma, aqueles que foram levantados por Deus, todos eles dizem, há um caminho da graça e há um caminho do legalismo. Qual é a diferença? Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é um dom de Deus. Efésios 2:8. E ele diz, não por obras para que ninguém se glorie. Então você já começa a ter uma noção que o legalismo miserável, ele é na realidade uma tentativa que as pessoas fazem de obter aceitação, de obter perdão, de obter salvação pelas suas próprias obras e méritos. E isto torna a vida miserável. Isto torna a vida miserável. Então, qualquer tentativa, se a Bíblia diz que a pessoa é salva pela graça sois salvos mediante a fé. Não existe outro caminho? No way. Não existe outro caminho. É pela graça. Se eu tentar fazer obras, ritos, cerimônias, jejuns, vigílias, sacrifícios, pago o preço, isto tudo se chama legalismo, ou seja, tentativa de se obter aceitação, perdão de Deus por as próprias obras e méritos. E por que é miserável o legalismo? Porque ele tenta anular o sacrifício de Cristo. Ele profana o sangue da aliança, ultraja o Espírito da graça. Paulo disse, se eu tenho que cumprir a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. E ele disse, eu não anulo. A justiça não é segundo a lei, a justiça é segundo aquilo que Cristo fez. Segundo aquilo que Cristo fez. Então,
Eu entendo, amados, que muitos evangélicos, muitos cristãos à volta do mundo foram muito enganados, especialmente nas últimas décadas, porque se levantaram movimentos independentes por todo lado, pessoas sem compromisso, pessoas sem visão, pessoas sem chamada, são os ministérios independentes, que não obedecem a ninguém, são donos da própria justiça própria, e acabou. Esses chamados ministérios levantaram verdadeiras fortalezas, na mente das pessoas, porque as pessoas só veem o diabo, acham que não são melhores porque jejuam um pouco, porque pagam um pouco o preço. E eu vou te dizer uma coisa, o legalismo nunca fica, e o legalista nunca fica feliz com aquele que não é legalista, porque a lei suscita a ira. Nunca fica. Eu ia muito a debates, né? Minha esposa esteve semana passada num debate da El Shaddai, e eu me voltei ali os meus pensamentos para muitos debates que eu fui a várias rádios, e eu sabia, todo lugar que eu chegava, tinha 5, 6 debatedores, era uma tensão nervosa. Era um momento, por quê? Porque as pessoas iam para o debate como legalistas, cheios de fortalezas, e eu comecei a perceber que o legalista, aquele que tenta por seus méritos, fui eu, amado, o homem não tem nenhuma gota de participação quanto à salvação. Nenhuma. A salvação é por graça pelo sacrifício de Cristo. Por isso ele salva o povo que se havia perdido e que ele veio em busca. Se a salvação fosse para todos, todos seriam salvos. Se a Bíblia fosse para todos, o mundo estava com bilhões de Bíblias nas casas das pessoas. Mas não, ele tem um povo. Claro que são tantos como a areia do mar, e nós sabemos que não há limites na mente, na onisciência, na onipresença, na capacidade de Deus criar um espírito e dizer: este é meu eleito, é meu escolhido, meu precisado, no tempo que eu determinar me ouvirá e será salvo. É verdade? Então, todo legalismo distorce o verdadeiro evangelho. Todo legalismo perverte o verdadeiro evangelho. Você veja, já vimos então que a função do pastor é cuidar, alimentar, ajudar, confortar, né? Proteger. Eu estou aqui para te proteger, hein? O que Paulo diz em Gálatas? Só para você entender esta questão fundamental. Não há vida espiritual profunda, intensa, quando esta vida depende das próprias obras e dos próprios méritos, porque isto anula a graça de Deus. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Tem que ser dito isto às pessoas. Para a maioria dos ministérios, 99% dos ministérios, tirando-os da reforma, amado, que nós somos parte, Cristo morreu em vão. Porque sexta-feira tem corrente, porque tem um óleo, porque tem um sal, porque tem um fogo, porque tem... Então, Cristo onde está? Não está. Ele nem seria bem-vindo, se viesse hoje à terra, não seria nem bem-vindo nesses lugares. Nem ele iria, porque ele é santo, puro, é justo, é magnífico, é maravilhoso, sabe? E aqui lhe atirariam pedras no presente século. Foram a mesma coisa que fizeram no passado. Então Paulo disse assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Portanto, a chamada é pela graça. Está aqui em Gálatas capítulo 1, é pela graça. E ele disse: vocês estão passando rapidamente, depressa, para o outro evangelho. Por que o outro evangelho? Porque tinha chegado aos Gálatas. Eu vou lhe dizer uma coisa, a carta que eu mais amo é Gálatas, porque ela é uma carta da alforria, uma carta libertadora. Quando você entende Gálatas, você percebe, a igreja tem futuro. Se você não entende Gálatas, e nós já pregamos tudo, vai passar a literatura da igreja, se você não entende o livro de Gálatas, você não tem futuro espiritual, nem a igreja tem futuro. Então ele disse: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça para outro evangelho, o qual não há outro. Mas há alguns que perturbam, querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quem são estas pessoas? Paulo estava escrevendo a uma igreja que ele fundou, que recebeu a visita dos de Jerusalém, que não acrescentaram nada, só vieram confundir o povo. Vieram enfeitiçar o povo, diz Gálatas 3. Vieram enfeitiçar o povo.
E é assim que o povo de Deus tem vivido, amado, enfeitiçado, enganados durante séculos. Quando Deus levantou o meu ministério por revelação, tirou as escamas dos meus olhos, conforme ele fez a Paulo lá na rua direita, na casa de Ananias, quando Deus tirou os véus espirituais do meu coração, amado, eu vou dizer uma coisa, nós tivemos uma revolução no Brasil. Não havia um único pregador de rádio e televisão, ou do que era no tempo, não havia ainda mídias, mas as formas de nos comunicarmos, não havia que não batesse contra esta verdade que Deus revelou nas 14 epístolas de Paulo. Você veja onde está o profundo desespero de gerações, às vezes 4, 5 gerações de crentes, todo mundo no jejum, todo mundo na vigília, todo mundo com o diabo, todo mundo... Não sabem sequer que é Cristo, porque esse evangelho que é anunciado perverte e perturba. Então, amados, as pessoas têm sido pervertidos, enganados, perturbados, porque não têm paz. Vem uma sombra, diz que é o demônio que passou. Passa num poste de energia, de luz, quando aquela sombra, olham para trás, a sombra projetada pela luz do poste, ele diz que é o demônio que está seguindo. Então o diabo é muito inteligente nessa área aqui, ele faz as pessoas viverem a lei, e o diabo tem usado a lei de Moisés, que é um pacto de morte, né? É um pacto de injustiça, é um pacto que não serve mais, teve glória, desvaneceu. Então Satanás foi lá, pegou a lei condenatória e faz o povo de Deus viver desta forma. Você sabe o que Paulo disse? Isto é perturbação, é perversão. Ele disse, se vindo nós, ou um anjo pregar um evangelho que vá além deste, temos pregado, seja anátema. Tenho ou não tenho razão? Tem razão. Por isso é que eu te estou dizendo que uma pessoa cristã legalista é um pecado miserável. Por isso é que nós chamamos o legalismo miserável. É um pecado miserável. Essa tentativa de você dizer, eu vou fazer obras porque eu vou conquistar a minha salvação, porque eu vou empurrar Deus contra a parede. Isso não existe. Deus é puro, justo, santo, maravilhoso, mas Ele é poderoso. De Deus não se zomba, senhores. Não se pode zombar de Deus. Com Deus não se pode brincar. Ele é justo, santo, poderoso, mas Ele é justo. Ele é amoroso, mas Ele é justo. Então, são fortalezas que distorcem, que criam outro evangelho e, totalmente em desacordo com o verdadeiro evangelho, que é o único, que é o da graça de Deus. Paulo, aliás, vou voltar lá em Atos dos Apóstolos, que eu gosto muito desta despedida de Paulo, quando ele pregou 3 anos a Éfeso. Ele disse assim, no capítulo 20, 24, porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que completa a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então Paulo veio para dar testemunho da graça. Moisés é lei, é condenação, é morte, são véus no coração. A graça liberta, a graça tira os escamas, a graça não deixa ninguém viver um evangelho fingido, com a fé hipócrita e fingida. Não dá, amado. O evangelho da graça não permite que a pessoa viva um evangelho fingido. Vai na igreja e parece que está tudo bem, sai da igreja e está tudo mal. Isso é fingir o evangelho. Deus não quer. Isso faz mal à alma. Isso deixa as pessoas doentes, deixa as pessoas insatisfeitas. É um pecado miserável. Então, que esta noite sejam destruídas fortalezas do legalismo, mano. Sejam destruídas fortalezas do legalismo. Não sei onde este programa, esta live está chegando, mas eu estou aqui, volto a dizer, para cuidar de você, para te proteger dessas investidas de Satanás nas mídias sociais, na televisão, na rádio, que às vezes em quando passa algum tipo de mensagem, ou no Instagram, ou aqui na rádio, sei lá, no meu carro, eu digo, Deus, como é que essa pessoa pode dizer isso? E tem gente aplaudindo, porque não conhece a inerrância da Bíblia, não conhece o poder da palavra, não conhece o que Deus tem como capacidade de usar esta palavra viva, eficaz. Ele é um Deus vivo e eficaz. Então, onde está a participação do apóstolo Miguel Ângelo na Igreja Cristo Vive? Nada. Se eu fosse dizer que eu tenho algum tipo de
da experiência para... Não tenho nada, eu estou ali abrindo a boca para Deus falar por meu intermédio. E que Deus tenha misericórdia de mim, amado, porque a minha luta é muito grande, a luta da minha família é muito grande, para mantermos essa retidão da graça de Deus, para mantermos uma fé intacta, para passarmos por esses modernismos todos que estão aí. Tem igreja que virou boate. O que se prega lá? O que as pessoas estão lá aplaudindo? Isso não é de Deus. Deus não permite. Quando ele diz não, é não. Quando ele diz sim, é sim. Então, você sabe que a Bíblia diz que há pecados que são prazerosos, né? Os prazeres do pecado. Diz que Moisés olhava os prazeres do pecado, do palácio de Faraó, que ele tinha sido criado como filho da filha, né, como neto de Faraó, e ele disse que ele preferiu abrir mão dos prazeres do pecado. Então, há coisas que as pessoas fazem, dizem, pô, prazer beber, é um prazer fumar, é um prazer... A besteira, isso aí não... Mas eles pensam que são felizes com esse tipo de pecado. Mas agora, ser um legalista é um pecado que não deixa a pessoa ser feliz. Guardou? Recolheu essa? Tomou posse? Um legalista não é feliz, porque ele não vive a verdade de Deus. É um escravo. Às vezes é escravo do pregador. Às vezes é escravo da doutrina, que dizem, aqui é como nós pensamos. Então vão lá com Moisés, com queima gordura, com fumo, fogo, com óleo que trouxeram. Então isso tudo é uma grande enganação. E as pessoas pensam que estão fazendo esse sacrifício, os seus méritos barganham o amor de Deus. Você conhece esta expressão de Libras, né? O rei, o senhor, o absoluto. Então, barganhar Deus é reduzi-lo à ínfima espécie. É por isso que a igreja romana faz de Deus um ídolo, uma estátua, uma imagem. Então, o legalista é um pecado que não deixa a pessoa ser feliz. Não há prazer nenhum. Há pessoas que se arrastam na vida com medo do inferno e do diabo e vão e continuam frequentando e participando desses lugares. Isso suga a vida, esgota a alegria da pessoa, torna o relacionamento com Deus um pesadelo. Sabe, o legalista, o seu relacionamento com Deus é um pesadelo absoluto. Já perdi a salvação, Deus já tirou meu nome do livro da vida. Não, mas a Bíblia diz que Deus não apagará o nome da vida. Esquece, Deus já tirou o meu nome do livro da vida, Deus já me julgou para escanteio. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, eu lhes darei a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e das minhas mãos ninguém arrebata. Então não pode haver perda de salvação. Quando o legalismo, esse pesadelo na relação com Deus, provoca todos os dias, chamando as ovelhinhas de pecadores e que se perde a salvação. Quando você ouvir um indivíduo dizendo que se perde a salvação, fuja, meta uma primeira, acelere, libera o teu turbo do teu carro e nunca mais apareça, porque está te levando à condenação. É um pesadelo. Ser legalista é um pesadelo, é uma relação que é um pesadelo com Deus. Então, qualquer outra coisa que fuja da graça de Deus, desagrada a Deus. Você tem que pensar nisso, desagrada a Deus. Então, pastor, mas isto não é uma definição técnica? Não, isto é uma definição espiritual. Nós estamos começando, a partir desta live, e eu vou fazer várias lives nesse aspecto, a aprender que o legalismo, ele às vezes aparece de uma forma fina, escorregadia, em lugares estranhos, inesperados, indesejados, desliza pelos cantos e recantos do coração, tem aparência de santidade. A bispa deu um spoiler, está do outro lado da sala, deu um spoiler. Tem uma aparência de santidade, mas não é nada. Tem nome de quem vive, mas está morto. Mas vamos acordar, nós precisamos tomar esta cidade, este município, este estado, este país com a verdade, porque é a verdade que é liberta. Então, eu penso que o legalismo é como um vigarista, né? Fingindo ser amigo, convencendo a desistir da graça gratuita de Deus, para que a pessoa tenha um fardo muito mais pesado. É isso que o legalismo faz. É
fazerem as pessoas não acreditarem na graça gratuita, portanto, a graça gratuita de Deus, e viverem um fardo pesado. É aquele joelho ensanguentado, é aquela noite sem dormir, é aquela subida ao monte todo picado de mosquitos, e a pessoa diz, mosquito me pica, me morde, me bate, me rebenta. Eu quero chegar à igreja todo dilacerado para as pessoas dizerem, oba, este sim, este é o homem de Deus. Este sim, na realidade, amado, o homem de Deus é a pessoa que diz, é pela graça, não é pela lei. Eu não quero fardos pesados no nosso ministério, estou aqui para te proteger, para te ensinar, para te guardar desse sistema legalista que é imposto em 95% dos ministérios e que leva a vida miserável. Leva a vida miserável. O indivíduo não pode usar camisa de manga curta, porque o diabo, porque Deus, não pode. Criança não pode estudar, porque a letra mata. É porque a pessoa não sabe o que a Bíblia diz sobre a letra. A letra que mata é a letra da lei de Moisés. Então, o legalismo anda nos cantos do coração. Às vezes uma pessoa que já conhece a graça de Deus, mas lá no cantinho do coração, ela faz um pequeno sacrifício para dizer, cara, eu quero completar o que Jesus não completou. Está lá no cantinho, fingindo, né, que é coisa de Deus, ninguém sabe, mas eu vou pagar o preço, ninguém sabe, eu estou em casa, então vou ficar uns dias sem comer e vou chamar de jejum intermitente, para dar uma desculpa, não dizer, é jejum intermitente, vou fazer jejum de Daniel, ninguém sabe, né? Então vou fazer um jejum de Daniel e tal, vou ficar não sei quantas semanas só comendo agrião e couves e água e tal, para perder um peso. Na realidade, está lá dentro do coração, algo que se finge amigo, que fez você, ou faz a pessoa, desistir da graça de Deus para viver um fardo pesado. O bispo está dizendo, mais um spoiler, número 2, até emagrece, mas isso não agrada a Deus, é pesadelo. Então, veja uma coisa, este assunto não pode ser considerado superficialmente. Olha, amado, eu estou há 30 anos pregando esta palavra, 30 anos, fugimos de todas as tradições, nossa fé na nossa igreja é intacta, é virgem, é pura, estamos como uma virgem pura preparado para um só esposo que é Cristo. Então, quando a pessoa diz, eu sou um legalista, ou então vive no legalismo, ela está dizendo o que, apóstolo? Que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, e que ele precisa de acrescentar alguma coisa, especialmente boas obras, batismos nas águas, jejum, vigília, essas coisas, para garantir a posição segura diante de Deus. Você está entendendo o pesadelo que é? Você está entendendo que vida miserável, quando Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o que é a vida de uma pessoa que segue o ministério legalista, tradicional legalista, porque nós somos ministério tradicional da reforma. Olha, é um pesadelo. A pessoa tem que sempre acrescentar qualquer coisa para garantir a sua posição, a sua aceitação. E eu vou lhe dizer agora uma coisa muito, muito, muito importante. Até vou marcar aqui no meu esboço. Deus odeia o legalismo. Deus odeia o legalismo. Por quê? Porque rouba a glória dele. Rouba a glória dele. Então Deus odeia o legalismo, porque deprecia a única e grande obra da salvação. Toda expressão legalista deprecia a grande salvação de Jesus, o grande sacrifício de Jesus. Ele foi a nossa propiciação, aleluia. Ele tomou sobre si o pecado, ele se fez pecado para que nós fôssemos justos. E aí ele completou a obra, ele disse em João 19:30, consumado est, está consumado, não tem mais nada a fazer, eu fiz tudo. E aí vem a tradição legalista e diz que nada disso. Temos que batizar as pessoas porque depreciam a obra da salvação. Quando Jesus foi batizado por João Batista, ali era o cumprimento da lei. Quantas pessoas Jesus batizou? 0.
Paulo, quando se converteu, ainda deu uma de legalista. Você sabe disso. Ele disse, eu fiz-me fraco com os fracos, forte com os fortes, porque eu queria ganhar os meus patrícios. Raspou a cabeça de Timóteo, fez um monte de besteira. Até que um dia ele acorda e disse assim, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar o Evangelho. O Evangelho não tem batismo nas águas, o Evangelho não tem sacrifício. O fardo é leve, o jugo é suavíssimo. Aleluia! É suave. O jugo é suave. Se você tem pesadelos para ir à igreja e é tudo muito difícil e complicado, amado, atenção, você está vivendo um legalismo brabo, puritano, sabe, daquele que destrói. Porque a nossa grande alegria está na igreja, é estar na casa do Pai, é ver os irmãos, é poder desfrutar de um lugar onde Deus tem deleite, onde Ele assiste a congregação. O legalista, ele põe-se a correr, ele leva maiô debaixo da roupa, terminou o culto, pega o ônibus, BRT, salta na alvorada e corre para o posto 10 e se atira na água e diz, agora sim, agora estou no meu terreno, estou na minha praia. Não tem... O legalista não entende a simplicidade e pureza devidas a Cristo, disse Paulo em 2 Coríntios 11, simplicidade e pureza devidas a Cristo. E aí vem a serpente e corrompe Eva. Você está entendendo? Então, como é que sabe que uma pessoa é legalista? Eu tenho muita experiência disto, por quê? Porque antes da graça, eu já tenho 42 anos de obra de Deus, 42 anos e meio, e mais o tempo antes de ser pastor, eu tenho na realidade 46 para 47 anos de obra de Deus. Eu tenho 30 anos, ou 32 anos de graça. Então, os anos todos outros eu vivi nas igrejas da lei, vivi na Assembleia de Deus de Lisboa, na Nova Vida aqui, eram legalistas, são ministérios legalistas. Então, portanto, tenho experiência, não estou falando aqui abruptamente, mas eu conheço alguns sintomas que são muito conhecidos do que é legalismo. Por exemplo, um legalista sempre fica zangado quando outra pessoa recebe a graça. Olha, fica muito irado. Por quê? O diabo perdeu um mais. Ele sabe que ele não vai jejuar mais, a vida é pela fé, não tem mais nenhuma obra, não tem sal, não tem óleo, não tem choro. Aprenda isso, não tem choro. Então, a pessoa fica zangada quando alguém que ouve estas verdades no ministério legalista diz, vou para a igreja da graça. Não é graça a igreja da graça, é a igreja que vive, naquela nós estamos firmes. A nossa firmeza na graça não é botar uma placa dizendo que é graça. É a firmeza da graça, é a vida da fé, é um comportamento sincero da dependência 100% de Deus. Então, o primeiro sinal é quando a pessoa não gosta de quem é da graça. Você se lembra da história de Jesus com os trabalhadores da vinha? Diz que o dono da vinha contratou pessoas para cuidarem da vinha e disse, olha, eu vou dar R$100 neste dia de trabalho, ok? Acertou, cumprimentou, pode começar a trabalhar. E veio o sol, né, forte e tal, do meio-dia, e outros chegaram ao meio-dia e ele disse, R$100, tá bom? Até às 6 da tarde, ok. Tem gente que chegou 2 da tarde, ele falou R$100. Tem gente que chegou 3 da tarde, R$100. Tem gente que chegou 5 da tarde, ele disse R$100. Quando ele foi fazer o pagamento, os da lei, porque isto aqui é um bom ensino de uma história de Jesus, quem começou a trabalhar de manhã ficou injuriado. Espera aí, eu trabalhei o dia todo e eu vou receber o mesmo salário que o Godofredo, que chegou aqui 4 horas da tarde, e ficou muito irritado. Então, eles achavam, foi feito um acerto, da manhã, de 9 horas da manhã, 6 da tarde, R$100. Está de acordo? Aperta a mão, está de acordo. Se o patrão quis pagar a mesma coisa para quem chegou 4 horas, o problema é do patrão. Tanto que ele disse isso. Que quando eles começaram a reclamar do dono da casa, porque os trabalhadores achavam que mereciam mais do que aqueles
que chegaram mais tarde. E o dono da casa disse, isso não funciona assim, isso é legalismo. Eu não aceitei 100 reais, está aqui 100 reais. Não sei por que está querendo saber se o outro também ganhou 100 reais. É o legalista. Ficaram com raiva do dono da vinha, né, de Jesus, por ser gentil com aquelas pessoas, trabalharam apenas 1 hora. Então, aqueles que foram acertados 100 reais ao começar o dia, e ele diz que quem chegou às 4 horas deu 100 reais, isto era justo. Ninguém tinha que ficar furioso com nada, era a parte justa, mas era justa aos olhos de Deus, mas não era justo aos olhos da legalista que disse, espera aí, se eu trabalhei 8 horas, eu quero 8 vezes mais a que ele chegou às 4 horas da tarde. Então, o que eles estavam olhando? O que Jesus está dizendo com esta passagem da vinha? Que ele é um Deus da graça. Ele faz como quer, com quem quer, da forma que quer, é um Deus da graça. Então, os legalistas queriam receber a proporção exata do valor das horas, quando eles tinham acertado 100 reais, estou dizendo hipótese, né? Para fazer o trabalho. Em segundo lugar, uma pessoa legalista avalia constantemente se está recebendo um prêmio justo ou não. Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo causou um abalo na família, uma maldição, porque entre os judeus, quando o filho pede a herança antes do pai morrer, é maldição. Aquele dinheiro é maldito, o pai deu a herança, ele foi com prostitutas, com dança, com farra, enfim, com o sistema que havia no passado, perdeu tudo, e o filho pródigo, quando voltou para casa, o pai dele fez uma festa. Ele quis comemorar o retorno, ele mandou montar um bezerro, ele mandou dar um anel de ouro, ele mandou todo mundo vestir o filho com roupas novas, mandou todo mundo começar a dançar, e ele mandou fazer um karaokê, todo mundo, aleluia, aleluia, ele voltou, um verdadeiro karaokê. Todos estavam em êxito. O pai disse, este é meu filho, esteve morto e viveu, foi achado, mas lá dentro tinha um irmão mais velho, o irmão Godofredo, era o primogênito, legalista, e ele reclamou ao pai, disse, pai, durante tantos anos eu te servi, nunca desobedeci o seu comando, você nunca me deu um cabrito para eu poder comemorar com os meus amigos, agora quando veio esse teu filho que devorou a herança, você mandou matar um bezerro, um boizinho, carne de primeira, fez um bife de ancho, com gordura fatiada, uma picanha, ele ficou desesperado. Então o irmão mais velho estava com raiva, porque o irmão mais novo, ele achava que não merecia. Ele não merecia a graça do pai, não merecia a misericórdia do pai, não merecia uma festa, não merecia uma recepção, não merecia felicidade, não merecia o bezerro, o anel. Quando ele desfez da herança, com mulheres, com bebidas, com festas. Então o irmão mais velho que era? O legalista. O legalista nunca tinha tido uma festa, tudo o incomodava, ele seguia as ordens do pai ao pé da letra, mas quando viu o pai correr para beijar o irmão que estava se aproximando, ele ficou muito desesperado, muito invejoso, muito irado, né? Com o irmão mais velho era um legalista, ficava louco, ficou louco quando viu que o seu irmão era estimado da mesma forma que ele. Ele não conhecia o pai, não conhecia a graça, não conhecia o favor de Deus, não conhecia as misericórdias. Por isso é que os legalistas das igrejas estão aí sofrendo as pampas, amado. Porque eles acham que só conseguem conquistar o coração do pai se pagarem o preço, jejuarem, se ralarem todos, joelhos, sangue, como se Deus quisesse isso, como se Deus estivesse esperando que o Godofredo e a Cisporina batessem com a cabeça na parede da igreja, porque assim este é crente de verdade. Isto é invertido, amado. As pessoas vivem o evangelho de forma invertida. Legalismo transforma os abençoados de Deus em pessoas que nunca se sentem aprovados por Deus, que fingem uma fé, que vivem uma fé hipócrita, porque não se sentem em paz.
porque não tem, é um pesadelo a relação com Deus. Paulo disse a Tito, nós precisamos de fazê-los calar, porque são palradores o quê? Bispo Mares, está aparecendo, palradores o quê? Frívolos. E ele disse o quê? Bispo Ricardo Rocha, ele disse o quê? Esses são da circuncisão, que devastam casas inteiras. Então, nós vemos as bênçãos de Deus, sentimos como é que Deus é tão misericordioso. Olha, amado, se Deus não fosse misericordioso, eu já teria sido consumido. Todos nós teríamos sido consumidos. Agora, quando Deus perdoa uma pessoa, o legalista não admite, diz, bom, mas eu estou aqui no jejum, na vigília, já batizei 14 vezes, apóstolo. E agora o senhor diz que não precisa batizar, que é por graça. Pelo amor de Deus, eu tenho que ser punido. Então, o legalismo não consegue enxergar e não consegue entender as misericórdias do Senhor. Não consegue. Por isso é um pesadelo. Você vê a cara das pessoas da lei toda amarrada, aquele cabelão, aquele coca, aquele vestido comprido, porque você subiu 1 centímetro, acabou, o Espírito Santo foi embora, não volta mais, apaga o nome do livro da vida, pelo amor de Jesus. Ouçam a verdade, gente. Estou aqui para lhe proteger dessa invasão de mentiras, perversões, encantamentos e feitiçaria, disse Paulo aos Gálatas capítulo 3. Feitiçaria. Então, Deus nos dá o que Ele acha que tem que dar. A nossa obediência não é forma de barganhar. Nós obedecemos por amor a Deus e ponto. O que Ele tem para nós recebemos. Então, quando uma pessoa é um cristão legalista, ele troca a obediência pelo sacrifício. E acha que fazendo sacrifícios, batismo, jejuns e tal, cerimônias, ritos, que supera a graça de Deus. Em terceiro lugar, uma pessoa legalista compara-se constantemente aos outros. Você se lembra daquele fariseu e o cobrador de impostos, né, que entraram no templo para orar, e o fariseu bateu com a mão no peito e disse, eu jejuo 3 vezes por semana, eu pago o dízimo, eu sou uma pessoa dedicada, eu isto, eu aquilo, e começou a se exaltar, e disse, eu não sou como aquele lá, eu sou o rei da cocada preta, aquele não, aquele ali não é digno, não sei o quê. O legalista é um acusador, vive com medo acusando. E então o pequenininho estava lá, o cobrador de impostos, meu Deus, eu não sou digno nem sequer de olhar para ti, sou um pecador. E sabe o que Jesus disse? Este saiu justificado, o outro foi condenado, porque a Bíblia não era para ele, era para o pequenino. Então, é preciso que nós neste momento entendamos que o Evangelho não avançou mais no Brasil, porque provoca um frio arrepio naquela pessoa que está lá, um CEO de uma empresa, um diretor de uma empresa, um político de alta postura social, um dono, um empresário, um empreendedor, uma dona de casa, não importa o nível social da pessoa, mas há pessoas que quando ouvem um legalista sentem um arrepio nas questões morais, que passa pela espinha toda, em vez de se tornarem pessoas apaixonadas por Deus, conseguem fazer as pessoas ficarem ainda mais distantes de Deus. Então, meu amado, nós não somos como o fariseu que batia no peito dizendo, eu sou melhor do que aquele. Nós somos como aquele homem que batia no peito e implorava misericórdia, porque são as misericórdias de Deus que justificam tudo. Então, eu sei que este programa de hoje é um golpe na miséria do legalismo. E eu vou fazer todas as minhas lives, as próximas até o final de ano, eu vou fazer sobre este assunto, porque o fariseu da história achava que com o seu jejum, o seu dízimo e as suas orações 3 vezes por dia, já estava justificado diante de Deus. Isso é o legalismo clássico. Então, não há surpresas nisso. Mas qual foi o sinal que revelou o legalismo no fariseu? Ele se comparou
ao coletor de impostos e o desprezou. Ele disse: eu não sou como aquele. Você está vendo lá atrás, o pequenino lá, cabecinha baixa, chorando? Eu não sou como aquele lá. Foi a hora que ele mostrou que ele era um legalista, vivia um pesadelo espiritual. Então, tenha certeza que só a graça de Deus nos faz viver a verdade. Nós não podemos parecer evangélicos, nós não podemos ensinar os nossos filhos a pagar preço de sacrifício que o Cristo já fez sacrifício. Nós não podemos chegar tarde à igreja e dizer: ah, sabe como é que é? Eu tenho outras, sabe? Não pode substituir Cristo por nada. Não ponha outras prioridades na sua vida. Não gaste o seu dinheiro sem primeiro honrar a Deus. Sirva com frequência a obra do Senhor. Mantenha-se firme diante das investidas satânicas que estão aí na rádio e nas televisões. Lembre-se que você tem um anjo do protetor que luta de joelhos, que clama. Este é o meu ministério, é clamar a Deus pelas ovelhas de Jesus e ensiná-las. Então, nós não andamos comparando realizações morais com outras pessoas. A nossa satisfação está em Cristo. E veja mais um ponto. Quanto tempo eu tenho? 10 minutos? Sim. O legalista nunca tem alegria. É impossível um legalista ser alegre. Porque quando ele pensa que poderia ser alegre, vem o espírito da acusação. Você é um pecador, você é um miserável, você não foi perdoado por Deus. Então, ser um legalista cristão não combina. Legalista cristão não combina com alegria. Bem-aventurado aquele cuja transgressão, disse Davi no Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado, isso significa que todos os nossos pecados foram totalmente perdoados. Não há isto de que Deus vai se irar contra o seu povo. Deus se ira contra a impiedade e o pecado. Isso é que Deus se ira. O que resta para nós é acreditarmos nas misericórdias de Deus e termos uma alegria profunda. Como Davi disse: Senhor, renova em mim a alegria da salvação. Uma pessoa legalista não perde tempo em pensar no incrível perdão que recebeu de Deus. Estão focados porque acham que Deus não foi suficiente na sua obra. É que eles vivem. É isso que é o evangelho legalista miserável. Mas graças a Deus que o Senhor nos levantou, amado, para proteger, para ensinar, para alimentar e para guardar as ovelhinhas dele. Esta é a minha função e de todo o meu ministério, todos os bispos, pastores, presbíteros, diáconos, nós temos esta função. Não queremos viver uma fé fingida e hipócrita, queremos viver a fé dos eleitos e achar que se o irmão chegou na igreja e comprou um carro importado, glórias a Deus, não é dizer, por que ele tem eu não tenho, tá? Ele roubou. Não, nós não somos legalistas, amado. Invejosos legalistas, esses são os da circuncisão, é preciso fazê-los calar. Pena que o tempo passa tão rápido, não é, gente? Eu ainda tinha tanta coisa para vos falar, mas alguns nem suportariam. Lembra que eu tenho dito na igreja que eu só digo o que você pode suportar. E com a maturidade todo mundo vai suportar tudo que eu suporto. Em nome de Jesus, tá bem? Vamos lá orar ao Senhor. Glórias a Jesus. Pai amado e bendito, mais uma vez, levantamos as mãos para os céus, para te bendizer, para te exaltar, para te glorificar. Senhor Deus, que nesta noite o Espírito Santo falou profundamente a todos os corações, arrancou fortalezas, sofismas e altivezes que estavam, ó Deus, na mente e no coração de algumas pessoas, que agora vão poder livremente falar de Jesus, falar da sua salvação, falar das misericórdias de Deus, falar dos merecimentos conforme a bondade de Deus tem para com cada um, em nome de Jesus. Eu abençoo mais uma vez o teu lar, eu abençoo mais uma vez a tua família, os teus empreendimentos. Você é um comerciante, um empresário,
um empreendedor, você dá emprego para as pessoas. Que Deus tenha graça e misericórdia e favor sobre a tua vida nestes dias tão difíceis. Que ninguém seja apoucado, que ninguém seja diminuído, que ninguém seja envergonhado, que haja dupla honra para todos, Pai, em nome de Jesus. E que esta graça maravilhosa de Deus, este grande amor de Deus, esta obra completa de Jesus, seja a nossa bússola no viver cristão, nesta peregrinação, nesta terra, pois para lá todos nós voltaremos um dia. Assim eu te abençoo. Se há alguém doente, seja agora curado em nome de Jesus. Está repreendido esse espírito de doença e de enfermidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu estava ouvindo você falar, marido, e estava pensando assim, parece impossível nós que já conhecemos a graça entender ou acreditar que ainda há tantos irmãos que estão acorrentados da lei. São fortalezas, né? São fortalezas imensas, mas aqui, talvez perto de você, no seu bairro, tem pessoas, mulheres que não usam calça comprida porque é pecado, mulheres que não cortam o cabelo porque é pecado, como se Deus olhasse como os homens olham, né? Deus olha o interior. Tem muitos desses legalistas que são sepulcros caiados, estão bem vestidinhos, bem, mas o coração tem ódio, tem raiva, tem rancor, não perdoa, não ama. Então nós temos vive uma fé fingida. A fé fingida, é mesmo. Doente. Por isso que quando Paulo falou a Timóteo, eu vejo a fé sem fingimento. Né? É uma fé, nossa fé, a fé sem fingimento, porque você não pode fingir que você é bom, você não pode fingir que é santo, que é crente, você é ou não é. Porque não há como usar uma persona, né? Como se diz na Libras, não é um teatro, né? Ora rindo e ora chorando. É a verdade do Evangelho. Então, nós estamos aqui e ser da graça é um divisor de águas. Você e eu, nós que conhecemos essa palavra libertadora, que sabemos que os nossos sacrifícios, que aparentemente, né, somos santos, que aparenta santidade, isso não move o coração de Deus. Mas muitos dos nossos irmãos que estão vivendo aprisionados ainda não sabem disso. Convém a nós falar. Amém. Então, o nosso apóstolo já fala e muito, né? Há anos, graças a Deus. E hoje, quando nós vemos pessoas em programas e abrindo, dizendo graça e paz, a mim me causa uma alegria muito grande. Por quê? Porque já sabem que existe uma graça, que saiu daquela mesmice de sempre, e essa graça é libertadora. Amém. Quero lembrar amanhã à tarde, 3 horas da tarde, nosso ministério Shail, pregadora será a nossa convidada, será uma bênção. Bispa Cristina Maricato, que está participando. À noite o apóstolo estará na igreja falando sobre a guerra contra a fé evangélica. E lembrando só que na sexta-feira que vem, nós vamos ter uma reunião com o apóstolo e com os líderes nacionais da igreja, os líderes da igreja, com os candidatos ao ministério, diaconato, presbíteros, pastores, bispos. E eu queria deixar este convite, e vou amanhã alargá-lo, para todo o corpo ministerial, porque o que eu tenho que falar não é só para os candidatos, é para aqueles que já vivem, são meus amigos, são companheiros, são cooperadores e que já estão há muitos anos no ministério e precisam de ouvir uma palavra nova para a sua vida. Então, sexta-feira, 7h30 da noite, nós vamos ter este encontro maravilhoso na igreja também. Mas amanhã, glória a Deus, amanhã vamos ter uma noite aí poderosa, uma tarde Shail muito abençoada. E um culto maravilhoso. E termino lembrando, a nossa função como pastores é proteger, é alimentar, é cuidar, é guardar as pessoas desses ataques que estão aí vindo pelos meios sociais, mídias sociais, que enganam, pervertem, distorcem e fazem a pessoa viver um pesadelo espiritual. Vou continuar bebendo a minha aguinha de coco. Uma boa noite a todos. Graça e paz. Muito obrigado você ter me honrado, ter nos honrado, estar aqui conosco. Nossos bispos nacionais, nossos bispos de fora, tínhamos vários bispos. Garda, todo mundo aí participando. Os Natãs estão participando. Olha, nossos afilhados. Quem está mais? Olá, Febrante, meu filho amado, nossos bispos de São Paulo. Olha, Marlos Galvão, olha, está aí, olha aí, o Bispo Sérgio. O Bispo Paulo Nores conseguiu entrar. Bispo Paulo, que bênção, o abençoador da igreja. Que bom, Bispo Daniela Necleto. Ainda tem um minuto, vamos lá, entra aí. Bispa Nacional, Bispa Ana Caroline.
Olha, a irmã está dizendo que gostou do novo horário, né? Bispa de Alessandra, de Curitiba. Sim. Glória a Deus. Bispo Febranto, vamos ter um encontro aqui no Rio. Bispo Ricardo Rocha aí, campeão de tênis. Bispo Ione, campeão de tênis. Olha que bênção de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Bispo Bruno, Bispo Anabel, glória a Deus. Glória a Deus. Bispo Paulo Nores, Deus seja louvado. Bispo Sérgio, glória a Deus. E temos muitos irmãos. Muitos irmãos, muitos irmãos. YouTube, Facebook e Instagram. Olha, o meu coração está excelentemente abençoado esta noite. Temos agora 30 segundos. Vamos lá, entra aí, Nilza. Adoramos você participar do programa. Ione de Almeida, glória a Deus. Nossa Bispa Ione. Muita gente, olha os nossos amigos todos, nossos irmãos. E quizás outros que não pertencem ainda ao nosso ministério, não é verdade? Mas que vão pertencer. Boa noite a todos. Graça e paz. Em nome de Jesus. Amém.